Oi, gente! Na nossa aula de psicanálise de hoje, nós vamos concluir as aulas, da semana passada e da nossa primeira semana no formato online, que nós discutimos o texto que está nesse livro aqui, de artigos sobre a técnica, o início do tratamento, do Freud. Lendo esse texto, como que a gente fez? Eu fui colocando um pedacinho e comentando, um pedacinho e comentando. Eu pedi para que vocês me contassem o que marcou mais e pedi também que elaborassem dúvidas. E vai ser com base nessas dúvidas que eu vou preparar a aula de hoje. Nos trechos finais do início do tratamento, eu vou fazer um vídeo em que eu vou mostrando esses trechos, que a gente não leu juntos, mas está nas 3 últimas páginas. O Freud ele vai se perguntar assim: qual que é o momento de eu falar para o paciente as minhas impressões? A gente viu nos vídeos anteriores, nas aulas anteriores, o quanto no começo do tratamento a gente busca fazer perguntas abertas, construindo um espaço em que seja o paciente que vai trazer os conteúdos. A gente não estabelece um roteiro, não estabelece uma sequência de conteúdos, porque o mais importante, desde os primeiros atendimentos, é que a associação livre possa acontecer, que a pessoa possa sentir que não vai haver julgamentos, que não vai haver uma postura de crítica, de condenação, para que essa pessoa possa falar o que vem ao pensamento, sem inibição, sem censuras. E aí o que a gente percebe? Que caso o terapeuta tenha uma pressa, tenha um despreparo, ele vai querer dar uma resposta rápida, vai querer dar uma explicação. Mas a psicanálise, ela surge justamente da busca para que a postura do paciente seja uma postura ativa na aproximação desses conteúdos. Quando Freud abandona a hipnose, deixa de usar a hipnose e perguntar para as pessoas hipnotizadas o que gera o sofrimento, é justamente porque ele queria que a pessoa consciente fosse se aproximando desses conteúdos. Então, uma das coisas que Freud recomenda nessas partes finais do texto do início do tratamento é que não haja o que ele chamou de diagnóstico relâmpago ou de interpretação selvagem. O que é o diagnóstico relâmpago e interpretação selvagem? É eu, terapeuta, correr para falar algo sobre o paciente sem aguardar que seja ele quem chegue, quem se aproxime desses conteúdos. Eu estou falando sobre isso para responder a pergunta que eu coloquei aqui acima, que foram vocês que fizeram, sobre qual que é a diferença, então, entre os primeiros atendimentos e a análise. Se lá no começo do texto, Freud fala sobre haver um tratamento de ensaio, os atendimentos iniciais serão uma espécie de ensaio, em que vai estar valendo a regra da associação livre, vai haver a busca por construir o vínculo, mas ainda não é análise. Então, quando que é análise? Pois bem, esse movimento, do atendimento para análise é um movimento em que a pessoa traz a queixa, lembrando que a queixa é quando ela descreve o sofrimento, descreve a situação em que ela sofre, pensando numa situação que faz sofrer, relações que fazem sofrer, problemas que fazem sofrer. Ou seja, se algo me faz sofrer, o motivo do meu sofrimento é externo. O sofrimento do meu casamento vem da pessoa com quem eu sou casada. O sofrimento de onde eu moro vem das pessoas que são minhas vizinhas. O sofrimento do meu trabalho vem das pessoas que chefiam no trabalho. O sofrimento das minhas amizades vem das pessoas.
Então, assim, sempre um fator externo. Não que esses fatores externos não existam, nem que esses fatores externos não façam sofrer, né? Eu posso sofrer muito por algo que alguém me magoou, que alguém me prejudicou, que alguém que eu amo não tá bem. São fatores externos que fazem sofrer. Mas a análise não está ao alcance da análise atuar no fator externo, né? O que alguém que busca análise vai poder entrar em contato é com a dinâmica psíquica. Então, ao invés dessa posição queixosa, de descrever os problemas, de ver os motivos externos desse problema, o que a análise busca é uma posição interrogativa, investigativa. A análise é um processo de investigação sobre qual é o meu lugar nessa situação que me faz sofrer. Qual é a minha posição em relação a esses fatores? Como que eu estou lidando com esse sofrimento? Que parte eu tenho nesses fatores do sofrimento que eu estou vivendo, né? Então, enquanto na posição queixosa a pessoa fala assim: ah, fazer o quê? A vida é assim que eu sou, assim que as coisas são, ai, sempre foi assim. Na posição investigativa sempre foi assim? É assim que as coisas são? É assim que eu sou? Então a pessoa vai fazer esse movimento ativo de se ver como parte do que ela está trazendo, como sofrimento, né? Não ver o sofrimento como algo externo a ela que faz sofrer. É pensar no sofrimento e no que ela faz, em como ela se posiciona, em como ela significa, como esses sentidos são construídos, enfim, qual é a posição dela em relação a esse sofrimento. Essa mudança, né, da posição queixosa para a posição de questionamento, a gente chama de retificação subjetiva, que é uma mudança de posição. Então, com a retificação subjetiva, a análise inicia. Então, quando a pessoa entra pela porta do consultório, está começando os atendimentos. Quando que eu considero que a análise começa? Quando a pessoa está numa posição interrogativa, investigativa, uma posição de análise.